uma casa enorme, com paredes de vidro que refletiam o pôr do sol como se fosse uma pintura viva. Carros importados na garagem. Viagens frequentes para lugares que a maioria das pessoas só via pela internet. E, acima de tudo, um sorriso constante que ele fazia. Questão de manter sempre que estavam juntos em público. Ele era conhecido por todos como um homem de sucesso. Inteligente, elegante, dono de uma fortuna construída com disciplina e visão. Sempre bem vestido, sempre educado, sempre admirado. E ela era o tipo de mulher que iluminava qualquer ambiente. Delicada, gentil, com um olhar que carregava uma mistura rara de inocência e força. Ela acreditava nele. Acreditava no casamento. Acreditava na história que estavam construindo juntos. Para quem via de fora, eles eram perfeitos. Mas ninguém via as pequenas coisas. Os detalhes que passavam despercebidos. Ou talvez que ela escolhia não ver. Toda sexta-feira, exatamente no final da tarde, ele fechava o laptop, respirava fundo e dizia com naturalidade: "Amor, surgiu uma reunião fora da cidade. Coisa rápida, volto no domingo." E ela sorria. Sempre sorria. "Claro, meu amor. Vai com cuidado." Ela ajudava a arrumar a mala. Escolhia as melhores camisas. Dobrava tudo com carinho. Às vezes colocava até um bilhete escondido entre as roupas, com frases simples, mas cheias de sentimento. "Estou com saudade antes mesmo de você ir." Ele nunca comentava sobre os bilhetes. Nunca. No início, ela achava que era apenas o jeito dele. Um homem ocupado, focado, cheio de responsabilidades. Nem todo mundo demonstrava amor com palavras. Alguns demonstravam com presença. E ele estava presente. Não estava? Ou pelo menos era o que ela repetia para si mesma. Mas com o tempo, pequenas coisas começaram a incomodar. Nada grande. Nada que justificasse uma discussão. Mas o suficiente para criar um silêncio dentro dela. O perfume não era o mesmo. Não sempre. Mas às vezes, um cheiro diferente, sutil, quase imperceptível. Feminino. Quando ela perguntava, ele respondia com tranquilidade: "Deve ser do hotel. Esses lugares vivem cheios de gente." E sorria. Sempre sorria. E aquele sorriso desarmava qualquer dúvida. Outra coisa era o celular. Ele nunca deixava longe, nem para ir ao banheiro, nem quando tomava banho. Sempre perto, sempre virado para baixo. Mas ela confiava nele. Ou pelo menos, queria confiar. Porque confiar era mais fácil do que duvidar. Mais confortável do que encarar a possibilidade de que algo pudesse estar errado. E então, em uma dessas noites de sexta-feira, enquanto ele terminava de se arrumar para mais uma viagem de trabalho, ela o observou em silêncio. Ele ajeitava o relógio caro no pulso, passava perfume com precisão, olhava para o espelho, mas não parecia presente. Era como se estivesse em outro lugar. Ela se aproximou devagar, ajeitou a gola da camisa dele e sorriu. "Você está tão bonito hoje." Ele olhou para ela, deu um beijo rápido em sua testa e respondeu: "Eu faço isso por nós." Aquela frase ficou ecoando. Por nós. Ela queria acreditar. Queria muito. Mas, pela primeira vez, algo dentro dela não se sentiu em paz. Era um incômodo leve, quase invisível. Mas estava ali, crescendo. Ela acompanhou ele até a porta como sempre fazia. Observou enquanto ele entrava no carro. Viu as luzes traseiras se afastando lentamente, até desaparecerem na escuridão da noite. E pela primeira vez em muito tempo, ela não voltou para dentro imediatamente. Ficou ali, parada, sentindo um vazio estranho no peito, como se algo estivesse fora do lugar. Como se aquela história perfeita tivesse uma rachadura. Ela respirou fundo, tentando afastar o pensamento. Mas não conseguiu. Porque lá no fundo, algo dentro dela já sabia. Naquela mesma noite, enquanto organizava o closet dele, um hábito que sempre a acalmava, algo chamou sua atenção. Uma das calças que ele havia usado na semana anterior estava no canto, ainda sem lavar. Ela pegou a peça distraidamente. Mas ao colocar a mão no bolso, sentiu algo. Um pequeno pedaço de papel. Dobradão. Discreto. Inofensivo. À primeira vista. Mas quando ela abriu, seu coração simplesmente parou por um segundo. Porque ali, escrito à mão, havia apenas um nome. E esse nome, ela nunca tinha ouvido antes. Se você fosse ela, abriria essa verdade ou fingiria que nunca viu isso? Comenta aí, porque a próxima parte vai mudar tudo. O nome não saía da cabeça dela. Era curto, simples, mas pesado o suficiente para bagunçar tudo o que ela acreditava. Ela ficou parada no meio do closet, o papel ainda tremendo entre os dedos, como se aquele pequeno pedaço tivesse mais força do que qualquer prova concreta. Por alguns segundos tentou racionalizar. Talvez fosse alguém do trabalho, talvez um cliente, talvez nada demais.
Mas algo dentro dela não acreditava nisso. E o pior não era o nome. Era a forma como ele estava escrito. Não parecia profissional. Não parecia casual. Parecia íntimo. Cuidadosamente escrito à mão. Como quem escreve pensando em alguém. Ela dobrou o papel lentamente, tentando controlar a respiração que começava a ficar irregular. O coração batia mais rápido do que deveria. Não era só curiosidade. Era medo. Medo de estar certa. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Rolava de um lado para o outro na cama enorme, agora vazia, enquanto o silêncio da casa parecia mais alto do que nunca. Cada detalhe voltava à mente. Cada sexta-feira, cada desculpa, cada pequeno comportamento que antes ela ignorava, agora fazia sentido demais. Era como montar um quebra-cabeça que ela nunca quis completar. E, quando o sol começou a nascer, ela já não era mais a mesma mulher da noite anterior. Algo tinha mudado, e não tinha volta. No sábado de manhã, ela tomou uma decisão. Não iria confrontar. Não ainda. Ela precisava entender. Precisava ter certeza. Porque, no fundo, ainda existia uma parte dela que implorava para que tudo aquilo fosse um engano. Ela pegou o celular, respirou fundo e abriu as redes sociais. Digitou o nome. Nada. Tentou variações. Nada. Mas aquilo só aumentava a inquietação. Quem era aquela pessoa? Que não deixava rastros? Ou pior, que talvez estivesse mais próxima do que ela imaginava. As horas passaram arrastadas. Ela tentou ocupar a mente. Organizou a casa. Respondeu mensagens. Fingiu normalidade. Mas por dentro tudo estava desmoronando. No final da tarde, ela decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Entrou no escritório dele. Aquele lugar sempre foi quase sagrado. Organizado demais. Intocável demais. Ela fechou a porta devagar, como se estivesse invadindo um território proibido. O cheiro dele estava ali, forte, familiar, e ao mesmo tempo, estranho. Sentou-se na cadeira dele. Passou a mão pela mesa. Olhou ao redor. Nada fora do lugar. Até que abriu uma das gavetas. Documentos. Pastas. Tudo perfeitamente alinhado. Mas ao fundo, havia um segundo fundo. Discreto. Quase imperceptível. O coração acelerou. Ela puxou. E encontrou. Um celular. Antigo. Desligado. Escondido. O ar pareceu sumir do ambiente. As mãos começaram a suar. Por que alguém esconderia um celular? E mais importante, o que havia ali dentro? Ela ficou alguns segundos olhando para o aparelho, como se ele fosse explodir a qualquer momento. Mas a curiosidade venceu. A necessidade de verdade falou mais alto. Ela apertou o botão. Nada. Descarregado. Claro, ele não seria descuidado a esse ponto. Ela levantou rápido, pegou um carregador e voltou. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando finalmente o símbolo de bateria apareceu na tela, o coração dela parecia que ia sair pela boca. O aparelho ligou. E por um instante, tudo ficou em silêncio. Sem senha. Sem bloqueio. Como se ele tivesse certeza de que ninguém jamais encontraria aquilo. Ou pior, de que ela nunca teria coragem de procurar. Ela abriu a galeria. Fotos. Vídeos. Momentos. E então, viu ele, sorrindo. Mas não era o mesmo sorriso que ele dava para ela. Era diferente. Mais leve. Mais verdadeiro. Ao lado de uma mulher. A mesma mulher. Em várias fotos. Restaurantes. Hotéis. Viagens. Sextas-feiras. Sábados. Domingos. A mesma rotina. A mesma mentira. Só que com outra pessoa. O peito dela apertou de um jeito que doía fisicamente. As lágrimas vieram sem pedir permissão. Silenciosas. Pesadas. Mas ela não parou. Continuou. Precisava ver até o fim. Até não restar mais dúvida. Até destruir qualquer esperança que ainda existia. E então, encontrou as mensagens. Conversas longas. Íntimas. Detalhes que nunca existiram no próprio casamento dela. Declarações. Planos. Promessas. E no meio de tudo aquilo, uma mensagem recente chamou sua atenção. Enviada poucas horas antes. Te espero no mesmo lugar de sempre. Sexta perfeita como todas as outras. O mundo dela desabou ali, porque agora não era mais suspeita, não era mais medo, era certeza. Fria, cruel, inquestionável. Ela largou o celular sobre a mesa como se não tivesse mais forças para segurar. Respirou fundo, mas o ar parecia não ser suficiente. Então era isso. Todas aquelas viagens de trabalho nunca foram trabalho, e todas aquelas sextas-feiras tinham endereço, tinham companhia, tinham história. Só não tinham ela. Ela fechou os olhos por um instante. E quando abriu, já não havia mais inocência. Só restava algo novo. Algo perigoso. Algo que ele jamais esperaria. Porque naquele momento,
Ela parou de ser a esposa que confiava e começou a se tornar a mulher que observa, que aprende, que espera. Mas o que ele ainda não sabia é que ela não iria chorar para sempre e nem iria perdoar, porque a partir daquele instante, cada passo dela seria calculado e aquela próxima sexta-feira não seria como as outras. Se você estivesse no lugar dela, já confrontava ou faria pior? Comenta aí. Ela não chorou naquela noite. Não mais. As lágrimas tinham secado junto com a última esperança que ainda restava dentro dela. Agora, o que ocupava aquele espaço era outra coisa. Fria, silenciosa, controlada. Ela voltou o celular escondido exatamente onde encontrou. Fechou a gaveta com cuidado, como se nada tivesse acontecido. Como se ainda fosse a mesma mulher de antes. Mas não era. Nunca mais seria. No domingo à noite, ele voltou para casa como sempre. Sorriso no rosto. Perfume impecável. A mesma postura segura de quem acredita que tem tudo sob controle. Amor, cheguei. A voz dele ecoou pela casa como se nada tivesse mudado. Ela apareceu na sala alguns segundos depois. Elegante. Calma. Perfeita. Como foi a viagem? Ela perguntou com uma naturalidade assustadora. Ele se aproximou, deu um beijo leve no rosto dela. Cansativa, mas produtiva. Mentira. Mais uma. Mas dessa vez, ela não reagiu por dentro. Não houve dor imediata. Não houve choque. Só observação. Ela analisava cada gesto, cada olhar, cada pausa na fala dele. Era estranho. Como se estivesse vendo um estranho usando o rosto do próprio marido. Durante o jantar, ele falou sobre negócios, contratos, números, histórias que agora pareciam ensaiadas demais. Ela apenas assentia. Sorria quando precisava. Mas por dentro, gravava tudo. Cada detalhe. Cada inconsistência. Cada falha. Naquela noite, enquanto ele dormia profundamente ao lado dela, ela ficou acordada, observando. O homem que ela amou agora parecia distante, mesmo a centímetros de distância. E foi ali que ela tomou outra decisão. Se ele tinha uma vida escondida, ela iria conhecer cada pedaço dela, sem pressa, sem erro, sem levantar suspeitas. Na segunda-feira, ela acordou antes dele, preparou o café como sempre, beijou seu rosto antes de ele sair. E pela primeira vez, foi até o trabalho dele, sem avisar, sem motivo aparente. A recepção era moderna, elegante, cheia de movimento. Funcionários iam e vinham, todos ocupados demais para prestar atenção em detalhes. Mas ela prestava. Ela sempre prestava. Bom dia, senhora, disse a recepcionista educada. Bom dia. O meu marido está? Está sim, em reunião no momento. Ela assentiu, sorrindo com gentileza. Tudo bem. Posso esperar. Mas não foi até a sala de espera. Caminhou devagar pelo ambiente, como quem já conhecia o lugar. Mas, na verdade, estava enxergando tudo pela primeira vez. E então, ela viu, sentada em uma mesa mais ao fundo, elegante, postura impecável, cabelos bem alinhados, olhar atento à tela do computador. A secretária. Não havia dúvidas, mesmo sem nunca ter visto antes. Ela sabia. Era ela. Havia algo ali que não precisava de explicação. Uma presença, uma segurança silenciosa. Como se aquele lugar também fosse dela. A esposa observou de longe por alguns segundos, o suficiente para perceber pequenos detalhes. O jeito como ela mexia no celular, com familiaridade demais. O sorriso discreto ao ler algo. E então, a tela acendeu por um instante. Uma notificação. Rápida, mas visível. O nome dele. O coração da esposa acelerou, mas seu rosto permaneceu intacto. A secretária olhou ao redor discretamente e respondeu. Natural. Acostumada, como se aquilo fizesse parte da rotina. E fazia. A esposa sentiu algo estranho naquele momento. Não era mais só dor. Era lucidez. Como se finalmente estivesse vendo a verdade sem filtros, sem ilusões, sem desculpas. Ela não se aproximou. Não fez cena. Não disse uma palavra. Apenas virou as costas. E saiu. Mas ao contrário do que qualquer pessoa esperaria. Ela não saiu derrotada. Saiu diferente. Porque agora ela tinha um rosto, uma presença, uma peça concreta naquele jogo. E isso mudava tudo. No caminho de volta para casa, ela dirigia em silêncio. Mas sua mente trabalhava sem parar. Ligando pontos, recriando momentos, entendendo padrões. Agora fazia sentido. As mensagens, os encontros, a confiança absurda dele. Eles não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam vivendo algo paralelo, organizado, frequente, real. E isso era imperdoável. Mas o mais perigoso ainda estava por vir, porque naquele mesmo dia, ao estacionar o carro e olhar para o celular, ela recebeu uma mensagem, de um número desconhecido, curta,
direta, sem explicação. Você merece saber de tudo. O coração dela disparou. E por um instante, ela pensou em ignorar. Mas algo dentro dela dizia que aquilo não era coincidência. Não depois de tudo. Não agora. Ela abriu a mensagem. E havia um anexo, uma foto. Quando a imagem carregou, o ar simplesmente sumiu. Porque não era apenas ele com a secretária. Era pior, muito pior. Era algo que mudava completamente o rumo daquela história. E naquele instante, ela percebeu uma coisa assustadora. Ela não era a única que sabia. E alguém estava observando tudo. Agora me diz, você abriria essa foto na hora ou teria medo do que vai ver? As mãos dela começaram a tremer, não de fraqueza, mas de antecipação. Aquilo não era mais apenas sobre traição. Era algo maior. Algo que estava saindo completamente do controle. Ela ficou alguns segundos olhando para a tela do celular. O anexo já carregado. A imagem ali, parada, esperando. Como se soubesse o impacto que causaria. Ela respirou fundo. Uma vez, duas. Mas o ar parecia não entrar direito. E então, ela tocou. A imagem abriu. E naquele instante, tudo dentro dela mudou. Era ele, sem dúvida. No mesmo lugar de sempre. O quarto elegante, iluminação baixa, o tipo de ambiente que ela nunca tinha pisado, mas que agora parecia familiar demais. A secretária estava lá, mas não era só isso. Havia outra pessoa, uma terceira presença, uma mulher diferente, mais jovem, rindo, próxima demais, íntima demais, como se aquilo fosse normal, como se não fosse a primeira vez. O mundo dela não desabou. Ele se despedaçou, porque não era apenas uma traição. Eram várias. Era um padrão. Era uma vida inteira construída em cima de mentiras. E o pior de tudo, ele parecia feliz. De verdade. Aquele sorriso, aquele olhar leve, aquela liberdade. Nada daquilo existia quando ele estava com ela. Nada. As lágrimas vieram, mas dessa vez não eram silenciosas. Eram quentes, pesadas, cheias de algo que ia além da dor. Era humilhação. Era revolta. Era o peso de perceber que enquanto ela defendia o casamento, ele colecionava histórias com outras. Ela apertou o celular com força, como se pudesse esmagar aquela realidade. Mas não dava. Aquilo já era real. Sempre foi. E ela só estava vendo agora. O mais estranho foi o que veio depois. O choro parou, de repente. Como se alguém tivesse desligado algo dentro dela. O silêncio tomou conta. Um silêncio perigoso. Frio. Calculado. Ela voltou para a tela. Observou a imagem novamente. Dessa vez, com outros olhos. Olhos que não buscavam mais entender, mas sim aprender. Detalhes, ambiente, rostos, expressões. Tudo importava agora. Tudo poderia ser usado. E então, o celular vibrou novamente. A mesma conversa. Outra mensagem. Isso não é nem metade. O coração dela bateu mais forte. Mas ao contrário de antes, ela não recuou. Respondeu. Pela primeira vez. Quem é você? Alguns segundos de silêncio. E então, a resposta chegou. Alguém que já esteve no seu lugar. Um arrepio percorreu o corpo dela inteiro. Não era só sobre ela. Nunca foi. Quantas outras? Quantas histórias escondidas? Quantas mentiras bem ensaiadas? Ela sentou no sofá lentamente, tentando organizar os pensamentos. Mas já não havia confusão. Havia clareza. Cruel, mas clara. Ela não estava lidando com um erro. Estava lidando com um homem que vivia assim. Sem culpa. Sem limite. Sem respeito. E isso mudava tudo. Porque perdoar um erro é diferente de aceitar um padrão. E ela não aceitaria. Nunca mais. Naquela noite ele voltou para casa mais cedo. Algo raro. Entrou sorrindo, como sempre. Amor, pensei em jantarmos fora hoje. Mas parou. Porque algo estava diferente. Ela estava sentada na sala, em silêncio. Postura ereta. Olhar fixo. Sem expressão. Está tudo bem? Ele perguntou pela primeira vez. Inseguro. Ela levantou devagar. Caminhou até ele. Parou bem perto. Olhou nos olhos dele por alguns segundos, como se estivesse enxergando além da máscara. E então, sorriu. Mas não era o sorriso de antes. Era outro. Frio. Controlado. Desconhecido. Claro que está. Ela respondeu suavemente. E passou por ele, como se nada tivesse acontecido. Mas naquele momento, ele sentiu, mesmo sem entender, sentiu que algo tinha mudado. E pela primeira vez, não era ele quem estava no controle. Mais tarde, já sozinha no quarto, ela abriu novamente a conversa. Mais mensagens, mais provas, mais histórias. Tudo vindo à tona, como uma avalanche impossível de parar. Mas ao invés de quebrar, ela começou a se reconstruir. De outra forma.
mais forte, mais fria, mais perigosa. Porque agora, ela não queria mais respostas. Ela queria algo diferente, algo que ele jamais esperaria. E, enquanto olhava para o espelho naquela noite, ela sussurrou para si mesma: "Você não faz ideia com quem está lidando agora." E era verdade, porque a mulher que confiava já não existia mais. E o que estava surgindo no lugar dela não perdoava, não esquecia. E, principalmente, não perdia. Agora me diz, você acha que ela deve expor tudo ou fazer ele sofrer primeiro? Na manhã seguinte, a casa parecia igual. O mesmo silêncio, os mesmos móveis impecáveis, a mesma rotina perfeitamente organizada. Mas havia algo no ar que não existia antes. Algo invisível, pesado. Ela acordou cedo, como sempre. Mas dessa vez, não era hábito, era estratégia. Levantou sem fazer barulho. Olhou para ele ainda dormindo, o rosto tranquilo, a respiração leve, como se fosse um homem sem culpa alguma. Por um breve instante, ela tentou encontrar ali o homem por quem se apaixonou, mas não conseguiu. Tudo o que via agora era um estranho, e isso tornava tudo mais fácil. Ela foi até o banheiro, ligou a luz e ficou encarando o próprio reflexo. Por alguns segundos, não disse nada, só observou. Os olhos ainda carregavam marcas da dor, mas havia algo novo ali, algo que nem ela reconhecia completamente. Determinada, fria, desperta. Ela respirou fundo, pegou a escova, arrumou o cabelo com calma, fez a maquiagem com precisão, cada detalhe pensado, cada movimento controlado. Não era vaidade, era preparação. Quando voltou para o quarto, ele já estava acordando. "Bom dia, amor", disse ele com a voz ainda sonolenta. Ela se aproximou, deu um beijo leve no rosto dele. "Bom dia", simples, sem excesso, sem entrega. Ele percebeu, algo estava diferente, mas não o suficiente para desconfiar. Ainda não. Durante o café, ela manteve o mesmo comportamento. Educada, presente, mas distante. As palavras eram as mesmas. O tom, não. Ele tentou puxar conversa. Estava pensando: "Podemos viajar no próximo mês, só nós dois." Ela levantou os olhos lentamente. Por dentro quase riu. "Só nós dois? Agora? Depois de tudo?" Mas por fora, apenas sorriu. "Podemos ver isso depois." Neutra, controlada, imprevisível. Ele assentiu, um pouco confuso. Não era a resposta que esperava, mas deixou passar. Ele sempre deixava, e esse sempre foi o erro dele. Quando ele saiu para o trabalho, ela não perdeu tempo. Pegou o celular. Abriu a conversa desconhecida. Mais mensagens tinham chegado. Mais fotos, mais provas. Mas dessa vez, ela não reagiu com dor. Reagiu com atenção. Analisava tudo. Datas, locais, padrões. Ela estava estudando, aprendendo o jogo dele e se preparando para virar o tabuleiro. Horas depois, ela fez algo que nunca tinha feito antes. Ligou para um número antigo. Um contato que estava esquecido há anos. Ele atendeu no segundo toque. "Alô?" A voz dele era segura, familiar, e carregava algo que ela não sentia há muito tempo. Interesse real. Ela fechou os olhos por um segundo antes de responder. "Quanto tempo?" Houve um pequeno silêncio do outro lado. Surpresa, curiosidade. "Eu pensei que nunca mais ouviria sua voz." Ela sorriu discretamente. "A vida muda. Ou as pessoas mudam." Ele respondeu. Ela caminhou lentamente pela sala enquanto falava. Talvez os dois. A conversa seguiu leve. Natural. Mas por baixo daquilo, havia intenção. Ela não estava ali por acaso. Não era saudade. Era escolha. E pela primeira vez, ela estava no controle de uma situação. Quando desligou, ficou alguns segundos em silêncio, sentindo a diferença. Enquanto o marido escondia, mentia, traía, ela estava fazendo tudo às claras. Sem culpa. Sem medo. Mas ao contrário dele, ela não fazia por prazer. Fazia por um motivo. E esse motivo tinha nome: justiça. Naquela noite, quando ele voltou para casa, percebeu outra mudança. Ela estava diferente. Mais bonita. Mais distante. "Você está incrível hoje", ele comentou, tentando se aproximar. Ela olhou para ele, sustentou o olhar por alguns segundos. "Eu sei." A resposta foi direta, sem timidez, sem necessidade de aprovação. Ele travou por um instante. Não era assim que ela costumava responder. E aquilo incomodou. Durante o jantar, o silêncio era diferente. Não desconfortável, mas carregado. Ele tentava entender. Ela não dava pistas. E isso começava a mexer com ele. Mais tarde, enquanto ele mexia no celular distraído, ela observava, em silêncio. Agora era ela quem enxergava tudo. Os pequenos gestos, as mensagens rápidas,
O sorriso discreto. Ela já sabia, mas fingia não saber. E isso era o que dava poder a ela. Antes de dormir, ela passou pelo espelho novamente. Parou, se encarou. E dessa vez, não havia mais tristeza, só decisão. Porque agora, não era mais sobre descobrir a verdade. Era sobre o que fazer com ela. E o primeiro passo já tinha sido dado. Mas o que ele nem imaginava é que aquele simples telefonema ia mudar completamente o rumo da história. Porque o passado, às vezes, volta com força. E quando volta, não vem sozinho. Agora me diz, você acha que ela deve ir até o fim ou ainda tem chance de perdão? O nome dele era Daniel. E só de ouvir aquela voz novamente, algo dentro dela despertou. Não era amor. Não ainda. Mas era lembrança. De uma época em que ela ainda se sentia vista. Desejada. Importante. Daniel não era apenas alguém do passado. Ele foi o único homem que, antes do casamento, realmente a enxergou além da aparência. Mas ela escolheu outro caminho. Escolheu estabilidade. Segurança. Um futuro promissor. Escolheu o homem que hoje a destruía em silêncio. E agora, anos depois, o destino colocava os dois frente a frente novamente. Não por acaso, mas no momento exato. Eles marcaram de se encontrar. Nada chamativo, nada suspeito. Um café discreto, em um lugar onde ninguém a conhecia. Ela chegou primeiro. Sentou-se, observou o ambiente. Respirou fundo. Não era nervosismo, era controle. Minutos depois ele entrou. E quando os olhos dos dois se encontraram, o tempo pareceu parar por um instante. Ele estava diferente, mais maduro, mais seguro. Mas o olhar era o mesmo, intenso, direto. Verdadeiro. Ele se aproximou devagar. Você está ainda mais bonita. Ela sorriu de leve. Você sempre fala isso. Porque sempre foi verdade. Silêncio. Mas não um silêncio vazio. Era carregado. Cheio de história não resolvida. Eles se sentaram. Conversaram. No início coisas simples. Vida. Tempo. Caminhos. Mas aos poucos, a verdade começou a aparecer. Você parece diferente. Ele disse, observando com atenção. Ela inclinou levemente a cabeça. Diferente como? Distante, mas mais forte. Ela desviou o olhar por um segundo. E, pela primeira vez desde que tudo começou, disse algo real. Eu aprendi algumas coisas. Ele não pressionou. Não perguntou. Só assentiu. Como alguém que entende, sem precisar de explicação. E isso mexeu com ela. Porque era exatamente o oposto do que vivia em casa. A lei. Não havia mentira. Não havia jogo. Só presença. Mas ela não estava ali por isso. Ela não podia esquecer. Aquilo ainda era parte de um plano. E planos exigem controle. Quando o encontro terminou, ele fez uma pergunta simples. Isso foi só um reencontro? Ou tem algo mais? Ela o encarou por alguns segundos. Pensou. E respondeu com calma. Depende do que você está disposto. Ele sorriu de leve. Mais do que você imagina. Ela assentiu. E saiu. Sem olhar para trás. Porque sabia que ele viria. E isso já era suficiente. Naquela mesma noite, o marido chegou mais cedo do que o normal. Algo raro. E estranho. Ela estava na sala, tranquila, mexendo no celular. Quando ele entrou, parou por um instante, observando. Algo nele estava diferente. Você saiu hoje? Ele perguntou, tentando parecer casual. Ela levantou os olhos lentamente. Saí. Simples, direto, sem explicação. Ele ficou em silêncio por um segundo. Com quem? Ela levantou da cadeira. Caminhou até ele. Parou bem perto. Olhou nos olhos dele. E respondeu. Com alguém que não mente para mim. O impacto foi imediato. Ele travou. Sem reação. Sem resposta pronta. Pela primeira vez. Foi pego de surpresa. Mas ela não ficou ali para ver. Passou por ele calmamente. Como se aquela frase fosse apenas o começo. E era. Porque naquele momento, o jogo tinha virado oficialmente. Ele já não era o único escondendo algo. E a diferença? Ela não tinha medo de ser descoberta. Mais tarde, enquanto ele fingia normalidade, ela recebeu uma mensagem. De Daniel. Eu não vou brincar com você. Se entrar nisso, é pra valer. Ela leu, releu. E dessa vez, não hesitou. Respondeu. Então não entra no jogo. Entra na guerra. Do outro lado. Ele demorou alguns segundos, mas respondeu. Você mudou. Ela sorriu levemente. E digitou. Você ainda não viu nada. E era verdade. Porque aquilo ainda era só o começo. O primeiro movimento. Mas o que ela não sabia é que alguém estava observando cada passo, mais perto do que ela imaginava. E esse alguém não estava ali para ajudar. Na manhã seguinte, ao sair de casa,
Ela percebeu algo estranho. Um carro, parado do outro lado da rua. Escuro. Vidros fechados. Motor ligado. Ela olhou por alguns segundos, tentando entender. Mas o carro não se moveu. Não fez nada. Apenas ficou ali, observando. E naquele instante, uma sensação percorreu seu corpo. Diferente de tudo até agora. Não era dor. Não era raiva. Era alerta. Porque agora, não era só sobre traição. Era sobre algo maior. Algo que começava a fugir do controle. Agora me diz, você acha que esse carro tem a ver com o marido ou com algo ainda pior? O carro não saiu dali. Nem quando ela entrou. Nem quando ligou o motor. Nem quando começou a dirigir. Ele simplesmente acompanhou, mantendo distância. Discreto, mas presente. O coração dela acelerou, mas não era medo. Era atenção. Ela já não reagia como antes. Agora, ela analisava. Olhou pelo retrovisor mais uma vez. Vidros escuros. Placa parcialmente visível. Nada óbvio. Nada que entregasse. Mas também nada normal. Ela virou uma rua, depois outra. Mudou o caminho completamente. E o carro continuava lá. Seguindo. Sem erro. Sem hesitação. Agora não havia mais dúvida. Aquilo não era coincidência. Ela respirou fundo. Precisava pensar rápido. Sem chamar atenção. Sem demonstrar. Pegou o celular com calma. Digitou uma mensagem curta. Para Daniel. Estou sendo seguida. A resposta veio quase instantânea. Onde você está? Ela enviou a localização. Poucos segundos depois. Não vá para casa. Continua dirigindo. Eu encontro você. Ela assentiu sozinha, mesmo sabendo que ele não podia ver. E seguiu, mantendo a calma, mantendo o controle. Mas por dentro, tudo estava em alerta. Minutos depois, um carro surgiu à frente. Conhecido. Daniel. Ele encostou de forma estratégica, obrigando o carro de trás a desacelerar. Ela aproveitou. Virou bruscamente em outra rua. Acelerou. E pela primeira vez, o carro desapareceu do retrovisor. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Ela estacionou mais à frente, as mãos ainda firmes no volante, a respiração controlada. Mas o olhar, mais frio do que nunca. Daniel parou ao lado, desceu rapidamente, abriu a porta dela. Você está bem? Ela olhou para ele, segurou aquele olhar por um segundo e respondeu. Estou melhor agora. Ele analisou ao redor. Você reconheceu o carro? Não. Mas alguém está te observando. Ela assentiu devagar. Eu sei. Silêncio. Pesado. Cheio de possibilidades. Isso tem a ver com ele? Daniel perguntou. Ela pensou, mas respondeu com sinceridade. Antes, eu achava que sim. Agora, eu não tenho tanta certeza. Ele cruzou os braços. Então você está entrando em algo maior do que imaginava. Ela saiu do carro lentamente. Ficou de frente para ele. Eu já estou dentro. E não vou sair. Não agora. Não depois de tudo. Ele a observou por alguns segundos, como se estivesse decidindo algo. E então, deu um passo à frente. Então você não vai fazer isso sozinha. Ela não respondeu. Mas também não recuou. E isso já era resposta suficiente. Mais tarde, ela voltou para casa. O ambiente estava silencioso. Calmo demais. Como se nada estivesse acontecendo. Mas assim que entrou, percebeu. Ele estava diferente. Sentado na sala, esperando. Onde você estava? A pergunta veio direta. Sem rodeios. Sem máscara. Ela tirou os óculos lentamente. Colocou a bolsa sobre a mesa. E respondeu com tranquilidade. Saí. Ele levantou. A tensão no corpo dele era visível. Eu liguei para você. Eu vi. E por que não atendeu? Ela caminhou até ele. Sem pressa. Sem medo. Porque eu não quis. O impacto foi imediato. Ele travou. Os olhos estreitaram. O que está acontecendo com você? Ela sorriu de leve. Mas não era provocação. Era certeza. Eu poderia te fazer a mesma pergunta. Silêncio. Pesado. Perigoso. Ele passou a mão no cabelo. Nervoso. Você está escondendo alguma coisa. Ela inclinou a cabeça. Engraçado. Agora você percebe. Aquilo foi o suficiente. A expressão dele mudou. Raiva. Desconfiança. E pela primeira vez, insegurança. Tem alguém? Ele perguntou direto. Ela sustentou o olhar, sem desviar, sem piscar. E se tiver? O ar entre os dois ficou denso, quase impossível de respirar. Ele se aproximou, mais perto. Você está me traindo? Ela chegou ainda mais perto. Ficaram a centímetros, olho no olho. E então, ela sussurrou. Não, eu estou aprendendo com você. Aquilo atingiu como um golpe, direto, sem defesa. Ele recuou um passo, como se tivesse sido empurrado. Mas ela não parou.
Deu um passo à frente. Agora era ela quem avançava. A diferença é que eu não minto mal. O silêncio que veio depois foi mais alto do que qualquer grito, porque agora não havia mais dúvida. Ele sabia, ela sabia, e o jogo tinha virado completamente. Mas o que nenhum dos dois sabia é que aquilo ainda era só a superfície, porque naquela mesma noite, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, o celular dela vibrou novamente. Outra mensagem, do número desconhecido. Mas dessa vez, não era texto. Era um vídeo. Curto, pesado, perigoso. E a única coisa escrita abaixo dele era: agora você vai entender por que estão te seguindo. O coração dela bateu forte, mas não de medo, de expectativa. Porque no fundo, ela já sabia. Aquilo ia mudar tudo. Agora me diz, você assistiria esse vídeo na hora ou esperaria? Ela ficou olhando para o celular por alguns segundos. O vídeo ali. Parado! Silencioso, mas carregado de algo pesado, quase como se fosse possível sentir através da tela. O marido estava no quarto, andando de um lado para o outro, inquieto, desconfiado. Mas pela primeira vez, ela não se importava, porque agora havia algo maior, muito maior. Ela pegou o celular com firmeza e deu play. A imagem começou tremida, gravada de dentro de um carro. Noite. Iluminação baixa, mas o suficiente para reconhecer o lugar. Era o mesmo hotel, o mesmo de todas as sextas. O coração dela acelerou, mas o olhar permaneceu frio. O vídeo avançou alguns segundos. E então, ele apareceu, saindo do carro, mas não estava sozinho. A secretária estava ao lado, rindo, próxima demais, como sempre. Mas dessa vez, não era só isso. Do outro lado, outro homem, esperando, observando. E quando ele se aproximou, cumprimentaram-se, com intimidade, como se já se conhecessem há muito tempo. Aquilo não era normal, não era apenas traição, era algo organizado, planejado. Ela franziu levemente a testa, tentando entender, mas o vídeo continuou. E então, a parte que fez tudo mudar, o marido entregou um envelope, discreto, rápido, mas claro. O outro homem abriu, olhou e assentiu. Dinheiro, muito dinheiro. Ou algo pior. A respiração dela ficou mais pesada. Não era só sobre relacionamentos. Era sobre negócios. E não pareciam limpos. O vídeo terminou. Sem explicação. Sem contexto. Só verdade. Crua. Ela abaixou o celular lentamente. A mente trabalhando rápido. Ligando tudo. As viagens. Os encontros. A frequência. A confiança absurda dele. Agora fazia sentido. Ele não estava apenas traindo. Ele estava envolvido em algo maior. Algo que precisava ser escondido. E talvez protegido. O celular vibrou novamente. Mensagem. Agora você entende. Ela respondeu sem pensar muito. O que é isso? A resposta demorou alguns segundos. Mas veio. Algo que pode destruir ele. Ou você. O ar ficou mais pesado. Ela apertou o celular com força. Então por que me mandar isso? A resposta foi direta. Porque você já está no meio. Silêncio. Profundo. Assustador. Ela levantou devagar. Olhou na direção do quarto. Ele ainda estava lá. Sem saber. Sem imaginar. Vivendo uma realidade que estava prestes a desmoronar. Mas agora, ela precisava decidir. Não era mais sobre vingança. Era sobre risco. Sobre até onde ela estava disposta a ir. Naquela noite ela não falou nada. Nenhuma palavra. Nenhuma provocação. Nada. Apenas observou. Esperou. E pensou. Mas por dentro, o plano estava se formando. Mais frio. Mais calculado. Mais perigoso. Na manhã seguinte ela tomou uma decisão. Simples, mas definitiva. Ela iria até o lugar. O mesmo hotel. No mesmo dia. Mas dessa vez, não seria para observar. Seria para agir. Ela se arrumou com calma. Mais elegante do que nunca. Cada detalhe pensado. Cada escolha estratégica. Quando saiu de casa, o carro não estava mais lá. Mas isso não significava nada. Agora ela sabia. Estava sendo observada de outras formas. Mais discretas. Mais perigosas. No caminho, mandou uma mensagem para Daniel. Hoje é o dia. A resposta veio rápida. Eu vou com você. Ela parou por um segundo. Pensou. E respondeu. Sim, mas fica no seu papel. Qual papel? Ela sorriu levemente antes de responder. O que vai fazer ele perder tudo? Do outro lado. Silêncio. Mas ela sabia. Ele entendeu. Horas depois, a noite chegou. E com ela, a mesma rotina de sempre. Ele saiu de casa com a mesma desculpa. A mesma calma.
O mesmo erro. Mas dessa vez, ela saiu logo depois, sem ser vista, sem ser notada, e foi direto para o hotel. O lugar estava iluminado, luxuoso, discreto, perfeito para segredos. Ela entrou, calma, confiante, como se pertencesse ali. E, de certa forma, agora pertencia, porque aquela história também era dela. Ela caminhou pelo lobby, observando, esperando. E então, viu ele, com a secretária, rindo, exatamente como no vídeo, exatamente como sempre. Mas dessa vez, ela não estava escondida, e não estava sozinha, porque alguns metros atrás, Daniel observava tudo, em silêncio. Pronto. E naquele instante, ela respirou fundo, sentiu o coração bater forte, mas não de medo, de certeza, porque agora não havia mais volta. O plano estava em movimento, e aquela noite não terminaria como as outras. Agora me diz, você entraria direto ou esperaria o momento perfeito? O ar parecia mais pesado dentro daquele lugar. Cada passo dela ecoava no chão como se anunciasse algo inevitável. Mas ninguém ali sabia. Ninguém, exceto ela. E talvez o destino. Ela caminhou lentamente pelo lobby, o olhar firme, a postura impecável. Por fora parecia apenas mais uma mulher elegante entrando em um hotel de luxo. Mas por dentro, era uma tempestade controlada. Daniel estava a alguns metros atrás, discreto, observando, esperando o momento certo, como combinado. Ela parou por um instante, respirou fundo. E então, seguiu, virou o corredor. E lá estavam eles, sentados próximos ao bar, rindo, relaxados, como se o mundo fosse deles, como se nada pudesse tocá-los. O marido segurava o copo com tranquilidade. A secretária inclinada na direção dele. Próxima, íntima, confortável demais. Como se aquele lugar fosse rotina. E era. Só que daquela vez, algo mudou. Porque ela estava ali, e eles ainda não sabiam. Ela observou por alguns segundos. O suficiente para sentir. Não dor. Não mais. Mas algo diferente. Superior. Como quem finalmente entende o jogo. E decide terminar. Ela deu o primeiro passo. Depois outro. Sem hesitar. Sem desviar. Até parar exatamente diante deles. O silêncio foi imediato. O sorriso dele desapareceu. O olhar congelou. Como se o tempo tivesse travado naquele exato segundo. O que você está fazendo aqui? A voz dele falhou. Pela primeira vez. Sem controle. Sem segurança. A secretária recuou levemente. Confusa. Mas ainda tentando manter a postura. Ela não respondeu de imediato. Apenas observou. Olhou para ele. Depois para ela. E então? Sorriu. Mas não era um sorriso de alegria. Era de certeza. Boa pergunta. A voz dela saiu calma. Baixa. Mas firme. Acho que eu deveria fazer a mesma. O clima mudou completamente. Pesado. Cortante. Ele se levantou rapidamente, tentando recuperar o controle. Isso não é o que você está pensando. Ela levantou a mão, parando ele, sem esforço, sem elevar o tom. Não? Não fala. Porque dessa vez, eu sei exatamente o que é. Silêncio. A secretária olhava de um para o outro, sem saber o que fazer, sem saber até onde aquilo ia. E então, ela deu mais um passo, se aproximando. Sexta-feira. Mesmo horário. Mesmo lugar. Mesmas mentiras. Ela inclinou levemente a cabeça. Eu demorei. Mas aprendi rápido. O rosto dele mudou. Agora não era só surpresa. Era medo. Real. Mas você não entende. Ela riu baixo. Pela primeira vez. Não entendo. Então me explica. Me explica as mensagens. As fotos. Os vídeos. O dinheiro. Aquilo foi o golpe final. Ele congelou. Totalmente. Porque agora não havia mais saída. A secretária deu um passo para trás, tentando se afastar, mas era tarde. Ela já estava no meio. Eu não sabia. Claro que não sabia. A esposa respondeu, olhando direto para ela. Você só ocupava o lugar. Pesado. Direto. Sem piedade. O silêncio ao redor começou a chamar a atenção. Algumas pessoas olhavam discretamente, mas ninguém se aproximava. Era um espetáculo silencioso. E então, ele tentou uma última vez. Vamos conversar em outro lugar. Ela negou com a cabeça. Não, vai ser aqui. Agora, do jeito que você construiu. Exposto. Cru. Sem saída. E foi nesse momento que Daniel apareceu. Calmo. Seguro. Parando ao lado dela. O impacto foi imediato. O marido olhou. Confuso. Irritado. Desorientado. Quem é esse? Ela nem olhou para ele. Alguém que nunca precisou mentir para me manter. O clima que já era tenso se tornou insuportável. Ele apertou o maxilar.
Então é isso? Não, ela respondeu. Isso ainda é o começo. E então, ela pegou o celular, abriu, mostrou a tela, o vídeo, as provas, tudo, diante dele, sem esconder, sem medo. O rosto dele perdeu a cor, de vez, porque agora não era só sobre traição, era sobre tudo, sobre o que ele escondia, sobre o que ele fazia, sobre o que ele poderia perder. Ela se aproximou mais uma vez, olhou diretamente nos olhos dele e disse em um tom baixo, mas devastador: Você não me perdeu hoje. Você me perdeu na primeira mentira. E agora, você vai perder o resto. Ela guardou o celular, virou as costas e começou a sair. Sem pressa, sem olhar para trás. Daniel a acompanhou, em silêncio, enquanto ele ficava parado, sem reação, sem controle, sem nada. Mas antes de sair completamente, ela parou, por um segundo, sem se virar, e disse: Ah, e isso não acabou. Agora só está começando. E saiu, deixando para trás um homem destruído, uma verdade exposta e uma guerra oficialmente iniciada. Agora me diz, você acha que ela deveria destruir ele completamente ou ainda falta algo maior? O silêncio dentro do carro era diferente de tudo que ela já tinha vivido. Não era vazio, era libertador. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia dúvida, não sentia medo, não sentia aquela necessidade constante de entender o que estava errado. Porque agora, tudo estava claro. Daniel dirigia sem dizer nada, respeitando o espaço dela, respeitando o momento. E isso dizia muito. Ela olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem rapidamente, como se fossem pedaços de uma vida que estava ficando para trás. E estava. Quando chegaram, ele estacionou. Virou levemente o rosto em direção a ela. E agora? A pergunta era simples, mas carregava tudo. Ela pensou por alguns segundos e respondeu com calma. Agora, eu termino o que comecei. Ele assentiu, sem questionar. Se precisar de mim. Eu sei. Ela interrompeu com um leve sorriso e saiu, sozinha. Porque aquele último passo era dela. E só dela. Ao entrar na casa, tudo parecia igual. Mas não era. Nunca mais seria. Ele estava lá, sentado, como se não tivesse saído do lugar desde que ela foi embora. O olhar perdido, o corpo tenso, esperando. Quando ela entrou, ele levantou imediatamente. A gente precisa conversar. A voz dele estava diferente, sem arrogância, sem controle, quase quebrada. Ela fechou a porta com calma, colocou a bolsa sobre a mesa e respondeu. Não, agora você precisa ouvir. Silêncio. Ele ficou parado, sem reação, e ela continuou. Eu sei de tudo, cada mensagem, cada encontro, cada mentira. Ela caminhou lentamente pela sala, sem pressa, sem hesitação. Eu vi quem você é quando acha que ninguém está olhando. Ela parou, olhou diretamente para ele. E você não é o homem com quem eu casei. Ele tentou falar. Eu posso explicar. Não pode. Ela cortou. Fria, direta. Porque não tem explicação. Tem escolha. E você escolheu. As palavras pesavam, cada uma, como um golpe. Eu errei, ele disse finalmente. Eu sei. Foi um erro. Ela riu baixo, sem humor. Um erro é esquecer uma data. O que você fez foi uma vida inteira. Silêncio. Pesado. Definitivo. Ele passou a mão no rosto, desesperado. Eu não quero te perder. Ela o encarou. E pela primeira vez, não havia emoção nenhuma ali. Você já perdeu. Não hoje. Não naquele hotel. Você perdeu. Quando decidiu que eu não precisava saber, aquilo atingiu fundo. Mas ela não parou. E sabe o que é pior? Ela se aproximou. Ficaram frente a frente. Eu teria ficado. Se você tivesse sido honesto. Se tivesse tido coragem. Mas você preferiu me fazer de idiota. Ele abaixou o olhar. Sem resposta. Sem defesa. Então agora... Você vai viver com isso. Ela se afastou. Pegou um envelope sobre a mesa. Colocou na frente dele. O que é isso? Ele perguntou confuso. O fim. Ele abriu. Documentos. Assinaturas. Separação. Divisão. Tudo pronto. Tudo calculado. O rosto dele mudou. Desespero real. Você já fez isso tudo? Ela assentiu. Enquanto você estava ocupado demais, eu estava acordando. Silêncio. Final. Sem volta. Ele tentou mais uma vez. A gente pode consertar. Ela negou. Devagar. Algumas coisas não foram feitas para consertar. Foram feitas para ensinar. Ela pegou a bolsa novamente. Caminhou até a porta. Mas antes de sair, parou, sem olhar para trás.
e disse: Você me ensinou exatamente quem não ser. Obrigada por isso. E saiu. Dessa vez, sem hesitar, sem dor, sem arrependimento. Do lado de fora, o ar parecia diferente, mais leve, mais livre. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo, e quando abriu, já não era mais a mesma mulher. Era alguém novo, mais forte, mais consciente, mais perigosa, porque agora ela sabia o próprio valor e nunca mais aceitaria menos do que merecia. O carro de Daniel estava lá, esperando, mas ela não entrou imediatamente. Olhou para o céu por alguns segundos, sentindo, vivendo, encerrando. E então, seguiu, não para alguém, mas para si mesma. Porque no final, o verdadeiro troco não foi a dor, não foi a vingança, foi a liberdade. Agora me diz, esse final foi justo ou você faria ele sofrer mais?